Milionário fica surpreso ao ver mulher negra idosa demonstrar seu poder como faixa preta. Carlos nunca tinha saído da bolha de vidro onde vivia. Grande empresário, dono de prédios, carros, festas caras, ele achava que tinha tudo sob controle. Que o mundo girava ao redor do seu nome. Arrogante até o último fio de cabelo, olhava as ruas da cidade grande com desprezo, sempre julgando quem não estava no topo. Mas naquela manhã ensolarada, algo inesperado o arrastou para um canto que ele jamais imaginou pisar. Um centro comunitário simples, num bairro esquecido pela fortuna e pela mídia. As rodas de conversa vinham girando da noite anterior. Você viu a Dona Lúcia? Aquela senhora preta, baixa, que quebra tudo nas artes marciais? Faixa preta com um poder que não é desse mundo. Ninguém sabia se era lenda urbana, mas a curiosidade de Carlos virou obsessão. Ele, acostumado a ter a paixão do controle, decidiu ir ver com os próprios olhos. Seria só mais um passatempo diferente. Ou não. Luz natural invadiu o espaço, iluminando os rostos suados, as roupas simples, as marcas de uma vida dura. Ali não tinha escada social, luxo ou falsidade. Só gente aliada numa luta diária pela sobrevivência. Então, no meio daquele cenário sem glamour, ela apareceu. Dona Lúcia. A postura dela era como uma estátua, rígida, mas viva. O olhar penetrante, que parecia furar a parede e enxergar a alma, era o que mais chamava a atenção. Era ela quem comandava a arena, silenciosa. Os músculos finos não traíam a idade. Os gestos ágeis e firmes se desenhavam no ar com uma velocidade brutal. Cada movimentação de Dona Lúcia tinha um peso, uma precisão feroz que parecia desafiar o tempo. Carlos sentiu o peito apertar. A arrogância picou, mas não conseguiu falar. Ele que sempre achou que força era grana, que poder era mando, ali estava olhando para uma força que não se compra ou se fabrica com papel. Era pura essência, pura luta. Enquanto Dona Lúcia derrubava inimigos imaginários, saltava e golpeava, uma mistura de orgulho e desconforto crescia dentro dele. Como podia essa mulher transformar o silêncio e o cansaço em tal energia avassaladora? Um murmúrio cresceu na sala. Ela é invencível. Com quantos anos mesmo ela disse que é? Mais que o Carlos Pista. Alguns olhares se desviaram para ele, o estrangeiro naquele mundo real e brutal. E aí, o inesperado. Alguém surgiu nas sombras. Um homem da cidade alta, rival antigo de Carlos, com um sorriso cruel e um brilho malicioso no olhar. Ele não veio trazer só palavras, mas ameaças afiadas que poderiam despedaçar toda a imagem impecável do milionário. Segredos escondidos, erros enterrados, sombras do passado que Carlos não queria lembrar. O ar gelou. O som sumiu. Carlos, que sempre encarou a vida como um jogo de poder, foi atingido pela verdade nua e dura. Havia ainda um mistério pairando no ar. Uma ligação antiga, algo enterrado entre as famílias, que quase ninguém imaginava. Carlos estava parado, na beira do abismo. Escolher enfrentar seus fantasmas ou deixar o orgulho decidir seu fim. Lá fora, o barulho da cidade parecia distante, abafado. Lá dentro, os olhares atentos, a tensão no ar cortando a respiração. E a dúvida martelava forte. Ele conseguirá se abrir para o que realmente importa, ou vai se afogar no ódio e na vaidade, perdido para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos estava parado, na beira do abismo. A multidão parecia presa em um total silêncio. A tensão era palpável, mas no meio daquela pressão, algo inesperado aconteceu.
Dona Lúcia, com seu olhar firme, percebeu a mudança. Ela estava em seu elemento, mas mesmo assim notou quanto a atmosfera tinha mudado. A presença do homem que se aproximava, esse rival, trouxe um fio que cortou a sala como uma faca. Você não pertence a ti, Carlos, ele disse, com um sorriso malicioso. Carlos não conseguia retirar os olhos dele, mas sentia a urgência de se afastar. A última coisa que queria era um confronto público, mas o orgulho o impediu de recuar. Foi então que Dona Lúcia deu um passo à frente. Cuidado com o que você diz, garoto, ela disse, o tom firme, mas quase maternal. Aqui você respeita, mas o rival não se intimidou. Você realmente acha que aqueles que se escondem na mentira podem mandar aqui? A verdade é que você e sua família têm mais segredos do que podem lhe dar, e toda a sua força não vai salvar vocês. O impacto das palavras foi como um tapa na cara. Carlos sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Ele pensou em todos os erros e segredos que pensou ter enterrado. Os olhares da sala se voltaram para ele, esperançando por uma reação, mas ele estava paralisado. O que mais aquele homem sabia? Não é só você que tem uma história, Carlos. Ontem à noite, soube de algo que vai fazer você repensar tudo. A verdade que você tem medo de encarar. Continuou o homem, autoconfiante, como se estivesse contando uma piada que ninguém mais sabia. Dona Lúcia, você sabia? Não só Carlos, mas todos nós sempre soubemos. Agora vamos ver. Dona Lúcia ficou silenciosa, o rosto imperturbável, mas Carlos percebeu uma leve mudança em sua expressão. Havia algo mais ali, uma conexão que ele não imediatamente entendia. Chega! Ele conseguiu dizer, mas a voz estava tremendo. O que você quer? Ele estava paralisado em sua própria mente, tentando juntar peças que pareciam não se encaixar. Então, do nada, o homem puxou algo do bolso. Um papel. Aqui está o que você não quer que ninguém veja. Uma verdade que suas riquezas não podem esconder. Ele atirou o papel à frente, onde caiu aos pés de Dona Lúcia. Carlos se adiantou, mas Dona Lúcia já se agachara e pegara o papel. Suas mãos trêmulas eram uma surpresa. O homem riu, um riso que não era só de um perdedor. Isso é apenas o começo, Carlos. Você não sabia, mas essa senhora tem muito mais poder do que você imagina. E agora você vai precisar dela mais do que nunca. Os gemidos da multidão começaram, sussurros desesperados. Carlos olhava para Dona Lúcia, a mulher que ele achou que era apenas uma idosa no centro comunitário. Agora parecia carregar a chave de um segredo profundo que podia despedaçar tudo o que ele conhecia. O coração disparado, Carlos perguntava-se qual era a ligação real entre eles. O que mais ele não sabia? E o que aquele documento revelaria sobre seu passado? O mundo que ele pensou que tinha sob controle agora desfigurava-se diante de seus olhos. A única coisa que ele sabia é que não tinha como retroceder. A dúvida e o medo fecharam-se em volta de seu peito como uma armadilha. A sala, antes cheia de risos e energia, virou um campo de batalha emocional, e Carlos se viu sem armadura. Como enfrentaria essa nova realidade que ameaçava tudo o que construíra? E quem de fato era Dona Lúcia? Carlos se agachou, o olhar fixo no papel que Dona Lúcia segurava. O mundo ao redor parecia ter desaparecido, deixado para trás em um silêncio ensurdecedor. A multidão estava paralisada, esperando. O homem sorria como se tivesse acabado de fazer uma mágica. Lê, Dona Lúcia, você vai ver o poder que essa folha tem. Ele provocou, um brilho de malícia nos olhos. Carlos sentiu o coração despencar. O que havia naquele papel? A ligação com Dona Lúcia parecia se intensificar, mas a história estava fora de controle. Com mãos tremendo, Dona Lúcia abriu o papel. Carlos observou sua expressão mudar de curiosidade para choque. A feição dela se tornou fria, como se uma sombra tivesse passado. Não pode ser, disse ela, a voz vacilante. Os murmúrios na sala aumentaram. A tensão palpável e o reconhecimento se espalhou como fogo. Você não pode.
Não pode estar aqui, Dona Lúcia murmurou, fixando um olhar intenso no homem. O ambiente vibrava. Carlos não entendia. Qual era o segredo que ligava aqueles dois? E o que havia no papel? Não é só isso, Lúcia, disse o homem, agora mais próximo. Agora, você está presa a isso. O que virá a seguir pode mudar tudo. Você e ele não são tão diferentes afinal. O frio percorreu a espinha de Carlos. Que diferença? O que ele e Dona Lúcia teriam em comum? Ele queria gritar, correr, mas estava grudado no chão. A sala parecia querer engolir todos. Dona Lúcia ficou em silêncio, um peso sobre seus ombros. O que você sabe sobre a minha família? O que você quer de mim? A voz dela soou firme, mas havia um tremor subjacente que ela não conseguia esconder. Carlos queria entender, mas antes que pudesse fazer uma pergunta, o rival sorriu. Um sorriso que sugeria que tinha uma arma secreta. A verdade é que você sempre quis esquecer seu passado, Carlos. E Dona Lúcia é a chave para seu mergulho, naquele buraco escuro que você tenta evitar. Um útero de sentimentos confusos. Carlos se sentiu exposto, desnudado, recordações de sua juventude, do que ele pensava que havia deixado para trás, começaram a vir à tona. Uma revelação que poderia abalar suas fundações. A sala lotada se contorceu. Vozes começaram a murmurar, algumas em choque, outras em raiva. O que ele disse? O que ele sabe? Carlos ouviu uma mulher na multidão. O pânico surgiu enquanto as pessoas começaram a se agitar. Conexões, segredos, vidas entrelaçadas emergiam da escuridão. É isso que você quer, Carlos? Conhecer a verdade? Permanecer no controle? Sim, você pode ter grana, mas neste momento, a verdade, essa sim, te controla. O rival avançou, cada passo como um golpe. No meio da confusão, Dona Lúcia fez algo que ninguém esperava. Ela deu um passo à frente e sacudiu o papel. Chega! A sala mergulhou em um silêncio absoluto. Estamos todos presos em algo maior. Somos mais do que esse jogo de poder. As palavras dela tinham um peso que ecoou. Carlos estava em choque. O que quer que ela tivesse entendido naquele papel poderia vir a ser uma bomba. A luz da verdade começava a brilhar, cortando a escuridão que cercava seus mundos. Enquanto Dona Lúcia se voltava para ele, olhares elétricos se cruzaram. Havia um momento em que o medo e a coragem se tornaram um só. O homem, ao fundo, parecia satisfeita. Ele sabia que tinha jogado uma pedra na lagoa. Carlos, é a hora de escolher. Você vai enfrentar a verdade ou fugir dela mais uma vez? Os olhos dela eram penetrantes, como se estivessem desnudando sua alma. Antes que ele pudesse responder, o estrondo retumbante de uma porta se abrindo quebrou a tensão. A sala virou um mar de olhares. Uma figura familiar apareceu, e Carlos sentiu seu mundo girar. Era alguém que ele nunca esperava ver ali. Alguém que poderia mudar tudo novamente. E a última coisa que ele viu foi o sorriso triunfante do rival. O que mais poderia estar escondido? A sombra do passado começou a se formar, e Carlos, agora mais do que nunca, sabia que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Carlos estava a poucos passos do abismo. O olhar de Dona Lúcia penetrava como um raio, enquanto a sala inteira parecia esperar a próxima explosão. A figura familiar, que havia surgido, interrompeu o silêncio com um estrondo. Ele mal teve tempo de pensar em quem era, mas a sensação de descompasso tomou conta do seu corpo. Era Maria, sua irmã mais nova, a jovem que por anos ele acreditou estar longe de sua vida. Com os cabelos desgrenhados e os olhos vermelhos, ela se aproximava como um furacão, deixando todos boquiabertos. Carlos, você precisa ouvir! Sua voz tremia, mas havia uma urgência que não podia ser ignorada. A multidão começou a murmurar. Que história ela traria agora? Maria sempre fora a rebelde da família, a que tomava decisões impulsivas. O que ela poderia saber sobre tudo isso? Não agora, Maria! Carlos gritou, a pressão aumentando no seu peito. Mas Maria não se deixaria abafar. É sobre o que ele disse. A verdade que você teme.
e apontou para o rival, que permanecia ali, sorrindo de uma forma triunfante. Os olhos de Dona Lúcia se ampliaram enquanto ela absorvia as palavras de Maria. Carlos começou a recuar. Ele não estava pronto para mais segredos, mais verdades que poderiam destruir o que restava da sua vida. Porém, antes que pudesse se afastar, Maria avançou. Você e eu, nós somos mais conectados do que imagina. O choque se espalhou pela sala como uma onda. Carlos gaguejou. Do que você está falando? Os rostos ao redor mudaram, a expectativa se transformando em confusão. O homem rival piscou de forma astuta, e a tensão estava no ar. Algo estava prestes a quebrar. Maria respirou fundo, os dedos tremendo. A verdade é que você não é o único a carregar um legado. A família de Dona Lúcia e a nossa estão entrelaçadas de um jeito que você nunca soube. Dona Lúcia, que antes estava tão firme, agora parecia vacilar. A sala foi tomada por um murmúrio frenético, os rostos virando-se para ela como se esperassem uma resposta. O rival deu um passo à frente, como se a observação dos outros o nutrisse. Você não pode estar falando sério, Carlos disparou, sua voz rompendo com a incredulidade. Não havia como isso ser verdade. A expressão de Maria era um misto de dor e determinação. Estou falando da nossa avó. Você não sabe do passado dela, Carlos. Ela fez escolhas. Escolhas que nos ligam a Dona Lúcia. Carlos se sentiu fisicamente mal. O mundo parecia girar. A revelação nauseante começou a tomar forma. Não! Isso não pode! Isso é loucura! Sua voz soou mais como um grito desesperado. Mas a certeza nos olhos de Maria era inegável, e a sala testemunhava a transformação de um segredo ancestrais em revelação pública. Dona Lúcia olhou diretamente para Maria, uma mistura de compreensão e medo. Você não entende o que está dizendo, menina. Essas verdades têm um preço. Sei muito bem o preço. Eu também não tive escolha, Dona Lúcia. O passado está vindo nos buscar. O ambiente congelou. Carlos viu a conexão entre as duas mulheres, se afundando em um abismo de história e dor. O que elas sabiam que ele não sabia. Ele se sentiu perdido, como se as bases de sua vida estivessem se esfarelando diante de seus olhos. Você não pode deixar isso acontecer. Implorou Carlos, a desesperação deixando sua voz mais urgentemente. Mas Maria continuou, impassível. É hora de enfrentar aquilo que você tem enterrado, nacionalidades, segredos e a verdade sobre a sua família. E a minha. E com isso, tudo ficou impregnado de eletricidade. O homem, o rival, ainda sorria, como se tudo estivesse indo exatamente como planejou. Naquele momento, um grito ecoou da multidão, o clamor de uma história antiga vindo à tona. A visão de Carlos começou a embaçar. Ele não apenas tinha que encarar seus próprios fantasmas, mas precisava desvendar uma conexão que nunca quis enxergar. A sala estava um caos, a pressão da revelação abalando as certezas de todos ali. Ele era, de fato, mais parecido com Dona Lúcia do que jamais imaginou. E então, uma nova sombra se aproximou pela porta. Outra figura familiar. Um rosto que poderia acabar de vez com sua sanidade. Carlos! O chamado soou agudo. Ele virou-se e, em choque absoluto, preparou-se para o que poderia ser a definitiva reviravolta de sua vida. A única coisa que sabia era que aquela noite trouxe mais mistérios do que respostas, e o futuro tornava-se cada vez mais obscuro. O que mais estava prestes a ser revelado, e a que custo? Carlos estava a poucos passos do abismo. O olhar de Dona Lúcia penetrava como um raio, enquanto a sala inteira parecia esperar a próxima explosão. A figura familiar que havia surgido interrompeu o silêncio com um estrondo. Ele mal teve tempo de pensar em quem era, mas a sensação de descompasso tomou conta do seu corpo. Era Maria, sua irmã mais nova, a jovem que, por anos, ele acreditou estar longe de sua vida. Com os cabelos desgrenhados e os olhos vermelhos, ela se aproximava como um furacão, deixando todos boquiabertos. Carlos, você precisa ouvir. Sua voz tremia,
mas havia uma urgência que não podia ser ignorada. A multidão começou a murmurar. Que história ela traria agora? Maria sempre fora a rebelde da família, a que tomava decisões impulsivas. O que ela poderia saber sobre tudo isso? Não agora, Maria, Carlos gritou, a pressão aumentando no seu peito. Mas Maria não se deixaria abafar. É sobre o que ele disse, a verdade que você teme. E apontou para o rival, que permanecia ali, sorrindo de uma forma triunfante. Os olhos de Dona Lúcia se ampliaram, enquanto ela absorvia as palavras de Maria. Carlos começou a recuar. Ele não estava pronto para mais segredos, mais verdades que poderiam destruir o que restava da sua vida. Porém, antes que pudesse se afastar, Maria avançou. Você e eu, nós somos mais conectados do que imagina. O choque se espalhou pela sala como uma onda. Carlos gaguejou. O que você está falando? Os rostos ao redor mudaram, a expectativa se transformando em confusão. O homem rival piscou de forma astuta. E a tensão estava no ar. Algo estava prestes a quebrar. Maria respirou fundo, os dedos tremendo. A verdade é que você não é o único a carregar um legado. A família de Dona Lúcia e a nossa estão entrelaçadas de um jeito que você nunca soube. Carlos se sentiu fisicamente mal. O mundo parecia girar. A revelação nauseante começou a tomar forma. Não, isso não pode. Isso é loucura. Sua voz soou mais como um grito desesperado. Mas a certeza nos olhos de Maria era inegável, e a sala testemunhava a transformação de um segredo ancestral em revelação pública. Dona Lúcia olhou diretamente para Maria, uma mistura de compreensão e medo. Você não entende o que está dizendo, menina. Essas verdades têm um preço. Sei muito bem o preço. Eu também não tive escolha, Dona Lúcia. O passado está vindo nos buscar. O ambiente congelou. Carlos viu a conexão entre as duas mulheres se afundando em um abismo de história e dor. O que elas sabiam que ele não sabia. Ele se sentiu perdido, como se as bases de sua vida estivessem se esfarelando diante de seus olhos. Você não pode deixar isso acontecer, implorou Carlos, a desesperação deixando sua voz mais urgentemente. Mas Maria continuou, impassível. É hora de enfrentar aquilo que você tem enterrado. Nacionalidades, segredos e a verdade sobre a sua família. E a minha. E, com isso, tudo ficou impregnado de eletricidade. O homem, o rival, ainda sorria, como se tudo estivesse indo exatamente como planejou. Naquele momento, um grito ecoou da multidão, o clamor de uma história antiga vindo à tona. É isso que você quer, Carlos? Conhecer a verdade? Permanecer no controle? Sim, você pode ter grana, mas neste momento, a verdade, essa sim, te controla. O rival avançou, cada passo como um golpe. No meio da confusão, Dona Lúcia fez algo que ninguém esperava. Ela deu um passo à frente e sacudiu o papel. Chega! A sala mergulhou em silêncio absoluto. Estamos todos presos em algo maior. Somos mais do que esse jogo de poder. As palavras dela tinham um peso que ecoou. Carlos estava em choque. O que quer que ela tivesse entendido naquele papel poderia vir a ser uma bomba. A luz da verdade começava a brilhar, cortando a escuridão que cercava seus mundos. Carlos, escute! Maria gritou, a voz agora alta o suficiente para ser ouvida por todos. Você nunca soube, mas nossas mães estiveram juntas antes de tudo isso. Elas esconderam a verdade de nós. Isso quer dizer que nós somos. A sala inteira prendeu a respiração. A frase parecia pairar no ar, um grito mudo de expectativa. Irmãos! Um silêncio mortal caiu. Os rostos ao redor pareciam variar entre incredulidade e choque. Carlos tentou processar. Irmãos? A revelação deixou sua mente em tempestade. A única coisa que ele conseguiu fazer foi olhar para Dona Lúcia. Ela tinha a expressão mais lenta e pesada, como se cada palavra de Maria fosse uma marretada em seu passado. A sala começou a se agitar. O homem rival riu, como se estivesse curtindo o espetáculo. E agora, Carlos?
Como você se sente sabendo que tudo que você acreditou ser verdade desmorona? Vocês dois são iguais, frutos de um legado que retumba na escuridão. Carlos olhou de um lado para o outro. Suas mãos tremiam. A multidão começou a murmurar novamente. Irmãos? Como isso pode ser verdade? É impossível. A tensão era palpável. Ele queria gritar, queria entender, mas tudo estava fora de controle. Uma verdade oculta, um destino entrelaçado, o medo de perder tudo outra vez. O que mais estava escondido? Dona Lúcia respirou fundo, os olhos brilhando com uma mistura de dor e compreensão. Por favor, não. Isso não pode ser verdade. É hora de enfrentar isso, Lúcia, disse o rival, seus olhos ardendo de satisfação. O que vocês vão fazer agora? E então a sala encheu-se de dúvidas, medos e uma explosão de segredos. Carlos sentiu seu mundo ruir. A única coisa que sabia era que era só o começo. O que mais viria? E até onde a verdade poderia levá-lo? Carlos estava paralisado. Irmãos? A palavra reverberou na sala como um trovão. E a multidão ao redor ficou em choque. Ele olhou para Maria, seus olhos transbordando de confusão e incredulidade. Mas o que ela estava falando? Como poderiam ser irmãos? A conexão parecia impossível. Dona Lúcia, por sua vez, tinha uma expressão de dor e reconhecimento. Isso não pode ser, murmurou, enquanto as mãos dela tremiam ligeiramente. Um olhar furtivo passou entre ela e Maria, como se compartilhassem um segredo obscuro que Carlos não conhecia. O homem rival sorriu, um brilho de satisfação em seu olhar, como se estivesse se divertindo com o tumulto que acabara de lançar. Essa é a verdade que você tem medo de encarar, Carlos, exclamou o rival, saltando à frente. Você sempre achou que o poder era seu, mas agora você vê o que realmente é. Somos todos produtos do que nossas mães fizeram, e você nunca quis saber quem realmente é. Os murmúrios na sala cresciam, ecos de choques e sussurros enquanto as pessoas tentavam absorver a informação. Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele queria gritar, fugir, mas estava preso. Dona Lúcia, você sabia disso? Ela evitou o olhar dele, a dor em seu rosto mais forte que qualquer justificativa. Carlos, o mundo é mais complicado do que imagina. Eu não queria que você soubesse. Mas um grito cortou a sala. Era Maria, seu olhar agora feroz, determinada. Chega! A verdade precisa vir à tona. Precisamos disso para nos libertar do passado. E então, como se a sala tivesse sido sugada para um vórtice de tensão, uma figura dos fundos apareceu. Um homem alto, vestido com um terno escuro e uma expressão cheia de determinação. Carlos não conseguia ver o rosto dele, mas a presença era inegável. A atmosfera eletricamente carregada seguiu o novo visitante, e o murmúrio na sala cessou abruptamente. Eu não sabia que vocês estavam aqui, disse o homem, reconhecendo a tensão. E então ele apontou para Carlos, declarando em voz alta: Carlos, há algo que você precisa saber. Embora tudo isso aqui seja um choque, você não é apenas irmão de Maria. Há muito mais em jogo. Você é o herdeiro de todas as decisões que foram tomadas antes de você nascer. A sala caiu em um instante de silêncio. O coração de Carlos disparou, não apenas pela revelação, mas pela pressão crescente que sentia em seu peito. O que você quer dizer com isso? O que mais eu não sei? O homem deu um passo à frente. As famílias, suas famílias, estão ligadas de uma forma que vai muito além do que você imagina. E a verdade que está no papel não é apenas um segredo, é um pacto. Um eco de horror percorreu a sala. A expressão de Dona Lúcia se tornou um misto de alívio e medo. Um pacto? Você não pode estar falando sério. É hora de você aprender a verdade sobre seu legado, Carlos, disse o homem com uma gravidade que fez todos na sala estremecerem. Seu destino não é apenas sobre você, é sobre o que suas mães decidiram há anos. E muitas vidas estão em jogo. Carlos começou a sentir o chão se abrir sob seus pés.
Era muita informação. Ele girou a cabeça, tentando encontrar Maria, mas o olhar dela estava fixo no homem, como se ele fosse um mensageiro de um destino cruel. Isso não pode ser verdade, gritou Carlos, sua voz soando mais como uma súplica. E então, antes que pudesse processar, o homem puxou uma caixa pequena de sua pasta e a abriu. O brilho reluzente refletiu a luz da sala, e o que ele trouxe parecia um objeto comum. Mas o ar ao redor estava tenso, como se a sala estivesse reunindo fôlego para uma catástrofe. Dentro dessa caixa está a verdade que pode destruir ou salvar todos vocês, declarou o homem, enquanto os olhos da multidão se fixavam no artefato. Carlos sentiu um nó na garganta. O que mais poderia acontecer? O peso do mundo começava a cair sobre ele, e tudo o que ele sabia se desvanecia. Aquela revelação, aquele impacto, era apenas o começo de algo muito maior, algo sombrio que talvez não pudesse ser parado. A pergunta pairava no ar, opressora e real. Ele estava pronto para enfrentar a verdade que mudaria tudo. E, principalmente, qual era o custo disso? Carlos estava paralisado. Irmãos? A palavra reverberou na sala como um trovão, e a multidão ao redor ficou em choque. Ele olhou para Maria, seus olhos transbordando de confusão e incredulidade. Mas o que ela estava falando? Como poderiam ser irmãos? A conexão parecia impossível. Dona Lúcia, por sua vez, tinha uma expressão que misturava dor e reconhecimento. Isso não pode ser, murmurou, enquanto suas mãos tremiam ligeiramente. Um olhar furtivo passou entre ela e Maria, como se compartilhassem um segredo obscuro que Carlos não conhecia. O homem rival sorriu, um brilho de satisfação em seu olhar, como se estivesse se divertindo com o tumulto que acabara de lançar. Essa é a verdade que você tem medo de encarar, Carlos, exclamou o rival, saltando à frente. Você sempre achou que o poder era seu, mas agora você vê o que realmente é. Somos todos produtos do que nossas mães fizeram. E você nunca quis saber quem realmente é. Os murmúrios na sala cresciam, ecos de choque e sussurros, enquanto as pessoas tentavam absorver a informação. Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele queria gritar, fugir, mas estava preso. Dona Lúcia, você sabia disso? Ela evitou o olhar dele, a dor em seu rosto mais forte que qualquer justificativa. Carlos, o mundo é mais complicado do que imagina. Eu não queria que você soubesse, mas... Um grito cortou a sala. Era Maria, seu olhar agora feroz, determinada. Chega! A verdade precisa vir à tona. Precisamos disso para nos libertar do passado. E então, como se a sala tivesse sido sugada para um vórtice de tensão, uma figura dos fundos apareceu. Um homem alto, vestido com um terno escuro e uma expressão cheia de determinação. Carlos não conseguia ver o rosto dele, mas a presença era inegável. A atmosfera eletricamente carregada seguiu o novo visitante e o murmúrio na sala cessou abruptamente. Eu não sabia que vocês estavam aqui, disse o homem, reconhecendo a tensão. Então, ele apontou para Carlos, declarando em voz alta: Carlos, há algo que você precisa saber. Embora tudo isso aqui seja um choque, você não é apenas irmão de Maria. Há muito mais em jogo. Você é o herdeiro de todas as decisões que foram tomadas antes de você nascer. A sala caiu em um instante de silêncio. O coração de Carlos disparou, não apenas pela revelação, mas pela pressão crescente que sentia em seu peito. O que você quer dizer com isso? O que mais eu não sei? O homem deu um passo à frente. As famílias, suas famílias, estão ligadas de uma forma que vai muito além do que você imagina. E a verdade que está no papel não é apenas um segredo, é um pacto. Um eco de horror percorreu a sala. A expressão de Dona Lúcia se tornou um misto de alívio e medo. Um pacto? Você não pode estar falando sério. É hora de você aprender a verdade sobre seu legado, Carlos, disse o homem com uma gravidade que fez todos na sala estremecerem.
Seu destino não é apenas sobre você. É sobre o que suas mães decidiram há anos, e muitas vidas estão em jogo. Carlos começou a sentir o chão se abrir sob seus pés. Era muita informação. Ele girou a cabeça, tentando encontrar Maria, mas o olhar dela estava fixo no homem, como se ele fosse um mensageiro de um destino cruel. Isso não pode ser verdade, gritou Carlos, sua voz soando mais como uma súplica. Então, antes que pudesse processar, o homem puxou uma caixa pequena de sua pasta e a abriu. O brilho reluzente refletiu a luz da sala, e o que ele trouxe parecia um objeto comum, mas o ar ao redor estava tenso, como se a sala estivesse reunindo o fôlego para uma catástrofe. Dentro dessa caixa está a verdade que pode destruir ou salvar todos vocês, declarou o homem, enquanto os olhos da multidão se fixavam no artefato. Carlos sentiu um nó na garganta. O que mais poderia acontecer? O peso do mundo começava a cair sobre ele, e tudo o que ele sabia se desvanecia. Aquela revelação, aquele impacto, era apenas o começo de algo muito maior, algo sombrio que talvez não pudesse ser parado. E então, um estrondo ensurdecedor cortou a sala quando a janela estourou em 1000 pedaços. Todos na sala gritaram, em pânico. Carlos virou-se para ver de onde vinha o estrondo e viu uma figura encapuzada atrás de um vidro que se despedaçava, segurando algo que reluzia. Você não pode fugir do que está por vir. A voz era grave, rouca, e o ambiente se transformou em um caos instantâneo. Carlos ficou paralisado, o rosto pálido, enquanto a figura atirava um objeto no chão. Ele explodiu em uma nuvem de fumaça preta, e imediatamente o ar ficou denso e sufocante. Gritos de medo e confusão ecoaram enquanto as pessoas tentavam se afastar do núcleo do pânico. Ele não sabia se queria correr, se queria proteger Maria, ou entender o que estava acontecendo. No meio do tumulto, ele olhou para Dona Lúcia. Seus olhos estavam fixos na figura encapuzada. Você, o que você sabe sobre nós? O peso da dúvida parecia fazer a sala tremer ainda mais, mas a resposta não viria. A figura desapareceu na fumaça, deixando um rastro de pânico. Carlos se sentiu tonto. As verdades prestes a serem reveladas agora se misturavam à incerteza. Ele não sabia quem era o verdadeiro inimigo e quem era amigo. Uma coisa era certa, a vida deles nunca mais seria a mesma. E a verdade que tanto temia agora estava mais próxima do que nunca, como uma tempestade prestes a desabar. O que mais estava por vir e a que custo? Carlos estava paralisado. Irmãos? A palavra reverberou na sala como um trovão, e a multidão ao redor ficou em choque. Ele olhou para Maria, seus olhos transbordando de confusão e incredulidade. Mas o que ela estava falando? Como poderiam ser irmãos? A conexão parecia impossível. Dona Lúcia, por sua vez, tinha uma expressão que misturava dor e reconhecimento. Isso não pode ser, murmurou, enquanto suas mãos tremiam ligeiramente. Um olhar furtivo passou entre ela e Maria, como se compartilhassem um segredo obscuro que Carlos não conhecia. O homem rival sorriu, um brilho de satisfação em seu olhar, como se estivesse se divertindo com o tumulto que acabara de lançar. Essa é a verdade que você tem medo de encarar, Carlos, exclamou o rival, saltando à frente. Você sempre achou que o poder era seu, mas agora você vê o que realmente é. Somos todos produtos do que nossas mães fizeram, e você nunca quis saber quem realmente é. Os murmúrios na sala cresciam, ecos de choque e sussurros enquanto as pessoas tentavam absorver a informação. Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele queria gritar, fugir, mas estava preso. Dona Lúcia, você sabia disso? Ela evitou o olhar dele, a dor em seu rosto mais forte que qualquer justificativa. Carlos, o mundo é mais complicado do que imagina. Eu não queria que você soubesse. Mas, então um estrondo cortou a sala. A janela se despedaçou, surpreendendo a todos. Uma figura encapuzada apareceu na porta, segurando algo brilhante. Você não pode fugir do que está por vir. A voz era grave, cortante,
fazendo o coração de Carlos disparar. A figura lançou um objeto ao chão. Uma explosão de fumaça preta tomou conta do ambiente, causando alvoroço. Os gritos de pânico ecoaram, enquanto as pessoas tentavam se afastar da nebulosa. Carlos virou-se para Dona Lúcia. Seus olhos estavam fixos na figura, que se movia rapidamente como uma sombra. "Quem é você?" questionou a mulher, seu tom misturando raiva e medo. A figura não respondeu, apenas se virou, deixando uma carta caída no caminho. Carlos finalmente se lembrou de respirar. Ele se agachou e pegou a carta, sua mão tremendo. "O que está acontecendo?" Ele sentiu seu estômago se revirar. "Você não pode ter a verdade sem pagar o preço." A figura gritou, e antes que Carlos pudesse entender, ela desapareceu na fumaça. As pessoas começaram a se acalmar. O cheiro de queimado e o barulho da confusão ainda reverberavam. Carlos abriu a carta com pressa, suas mãos quase tremendo. As palavras na página eram um misto de dor e revelação. Era uma lista de nomes. Muitos que ele conhecia, mas ao lado deles havia notas sobre dívidas, promessas quebradas e as consequências de algo profundo e sombrio. "Isso não pode ser verdade." A bile subiu em sua garganta. Ele olhou para Maria, pronta para perguntar, mas algo na expressão dela o fez hesitar. Ela tinha um olhar distante, como se visse mais além do que estava ali. "Carlos, há muito que não contamos um ao outro. Nossas mães não eram apenas amigas. Elas faziam parte de algo maior. E agora estamos todos envolvidos." O que foi que ela disse? O aperto no peito se aprofundou. O passado que há muito tempo tinha rabo de fora estava agora à vista. Ele olhou ao redor. A multidão murmurava. A energia estava densa. E as reações gritavam confusão e terror. "Precisamos sair daqui", disse Carlos, sua voz falhando, mas ele não conseguia se mover. Um misto de arrependimento e medo tomava conta dele. E quando ele olhou para Dona Lúcia, viu uma tristeza que cortava mais fundo que qualquer faca. "Temos que descobrir a verdade antes que seja tarde demais." Maria insistiu, seu tom agora quase desesperado. E enquanto todos os olhares se fixavam neles, Carlos percebeu que mesmo que houvesse uma chance de clareza, a conexão que haviam estabelecido era ainda mais complexa do que jamais imaginara. Assim, com o coração na boca e os mistérios fervilhando em suas mentes, eles sabiam que o próximo passo poderia significar não apenas descobrir a verdade, mas também redefinir o que eles acreditavam ser sua história. E antes que conseguissem a qualquer resolução, o som de sirenes cortou o ar, trazendo uma nova camada de pânico. A noite já tomou. "Irmãos?" A palavra reverberou na sala como um trovão. Ele olhou para Maria, seus olhos cheios de confusão e incredulidade. Como poderiam ser irmãos? A conexão parecia impossível. Dona Lúcia tinha uma expressão mista de dor e reconhecimento. "Isso não pode ser", murmurou, suas mãos tremendo ligeiramente. Um olhar furtivo passou entre ela e Maria. Um segredo sombrio que Carlos não entendia. O homem rival, com um brilho de satisfação nos olhos, avançou. "Você sempre achou que o poder era seu, Carlos. A verdade chegou. Tem algo mais do que você imagina." O ar parecia carregado, e os murmúrios na sala cresciam, enquanto todos tentavam absorver a revelação. Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés. "Dona Lúcia, você sabia dessa verdade?" "Carlos, o mundo é mais complicado, mas eu não queria que você soubesse." Então, um estrondo cortou a sala. A janela se despedaçou, surpreendendo a multidão. Uma figura encapuzada apareceu na porta, segurando algo brilhante. "Você não pode fugir do que está por vir." A voz era grave, cortante, fazendo o coração de Carlos disparar. A figura lançou um objeto ao chão. Uma explosão de fumaça negra tomou conta do ambiente, causando pânico. Gritos ecoaram, enquanto as pessoas tentavam se afastar da nebulosa. Carlos virou-se para Dona Lúcia. Seus olhos estavam fixos na figura, cheia de desconfiança e medo. "Quem é você?" questionou Dona Lúcia. Mas a figura não respondeu, apenas se virou,
deixando uma carta caída no caminho. Carlos respirou fundo e se abaixou para pegar. Suas mãos tremiam enquanto abria o papel. As palavras nele revelavam promessas quebradas, nomes que ele conhecia e um pacto obscuro que deixou seu estômago embaralhado. Isso não pode ser verdade. Ele ficou paralisado. Carlos, nossas mães não eram apenas amigas. Elas faziam parte de algo maior. Nossas histórias estão entrelaçadas de uma forma que você nunca soube. Maria disse. Seu tom era sério. Carlos olhou ao redor. O murmúrio agora era um turbilhão de vozes. Irmãos, como isso pode ser verdade? Ele sentiu o chão se abrir. Era muita informação. Muita dor, muita incerteza. Precisamos sair daqui, disse Carlos, tentando acalmar a tempestade em seu peito, mas estava preso. Um misto de arrependimento e medo o dominava, e quando olhou para Dona Lúcia, viu tristeza em seu olhar. A figura encapuzada, antes dispersa na fumaça, apareceu novamente, seus olhos brilhando. A verdade finalmente será revelada. E então, como um feitiço quebrado, a figura retirou o capuz, revelando um rosto familiar e devastador para Carlos. Não, você não pode ser você. A voz dele tremeu. O rosto era de alguém que ele conhecia bem, alguém que havia perdido há muito tempo. E ali diante de todos, estava seu pai, olhando diretamente para ele. Carlos ficou em estado de choque, as revelações se tornando insuportáveis. O que mais ele não sabia? Pai, ele sussurrou, as palavras saindo como um sopro. O mundo à sua volta desapareceu. O caos foi substituído por uma pesada realidade. O que isso significava? A conexão entre eles, as verdades ocultas, o legado que agora pesava nas costas de Carlos. Ele não apenas perdeu um instinto, mas também todas as certezas que tinha. E a sala, antes cheia de murmúrios, agora estava em um silêncio mortal. Cada olhar estava fixo na figura, na verdade agora evidente e cruel. Carlos, com o coração disparado e a mente girando, precisava saber tudo. Quais segredos estavam escondidos? E qual seria o impacto disso em seu futuro e de todos ali presentes? A tensão estava insuportável. O que mais estava por vir? A única certeza? O futuro deles agora estava em jogo. E tudo poderia mudar da noite para o dia. Carlos estava em choque. A figura ali, diante dele, não era apenas uma lembrança distante. Era seu pai. O tempo parecia ter congelado enquanto ele fixava o olhar naquele rosto perplexo que guardava tantos segredos. O murmúrio da multidão era um eco distante em sua mente. Pai? Como? O que você está fazendo aqui? A voz dele saiu trêmula, mal acreditando que estava enfrentando alguém que havia perdido há tanto tempo. A dor e a raiva se misturavam em seu peito, como um furacão que ele não sabia como controlar. O homem respirou fundo, cada palavra carregando o peso de anos de ausência. Carlos, eu sei que isso é difícil de entender, mas há coisas que você precisa saber. O que houve entre nossas famílias não foi uma simples amizade. Havia um pacto, um segredo que agora nos envolve. Dona Lúcia avançou, sua expressão grave. Você não pode trazer isso de volta. Já causou dor o suficiente. Olha, estamos no meio de algo muito maior. Precisamos nos unir e não piorar as coisas. União? O pai de Carlos arqueou uma sobrancelha. Depois de tudo o que você fez, isso é o que você vai dizer? A tensão explodiu. Maria, ao lado de Carlos, gritou. Chega, não estamos aqui para brigar. Precisamos entender o que realmente aconteceu, não atacar uns aos outros. Sua voz alta cortou o clima de hostilidade que envolvia a sala. Os olhares de todos se cruzaram, uma mistura de confusão e mágoa. Carlos sentiu um nó se formar na garganta. Ele queria saber a verdade, mas o medo da resposta o paralisava. O que estava naquele papel? Perguntou, a voz quase um sussurro. O que precisamos enfrentar? O silêncio se arrastou, pesado. O rival, que até então estava calado, ao ver a fraqueza, aproveitou para intervir. O passado não pode ser apagado, Carlos. As decisões que suas mães tomaram agora nos afetam a todos. E esse pacto, ele implica consequências terríveis. Dona Lúcia apertou as mãos.
os dedos brancos. Carlos percebeu a angústia dela e sentiu o impulso de protegê-la. Dona Lúcia, a verdade cacheada e os segredos têm que vir à tona. Já não podemos carregar mais isso. O homem encapuzado que havia desaparecido anteriormente surgiu novamente da fumaça. Agora com o rosto à vista, parecia um mensageiro do destino sombrio. Esse legado que vocês carregam é mais do que um fardo. É uma oportunidade de redimirem-se e mudarem seus futuros. Carlos respirou fundo, encarando todos. Naquele momento a verdade começou a se formar na sua mente. Ele sabia que não poderia continuar fugindo de seus medos. Por favor, me digam tudo. Só quero saber a verdade. O pai de Carlos se aproximou, a expressão suave. Nós precisamos de você, filho. Mas para isso, você terá que ocultar o orgulho e abrir-se para o que está diante de você. Este pacto nos conecta. E se não trabalharmos juntos, todos sofreremos as consequências. Era hora de decidir. Carlos olhou para Maria, depois para Dona Lúcia e por fim para o pai. Algo dentro dele se acendeu. Se vamos enfrentar isso, que seja juntos. E ali, em meio ao caos que havia tomado conta do centro comunitário, um novo propósito nascia. Em meio a dores, verdades e promessas quebradas, estavam dispostos a reescrever a história. O que havia sido perdido por tanto tempo poderia ser recuperado, mas cada um precisaria entregar-se de corpo e alma à verdade. Mas antes que o novo caminho pudesse ser trilhado, sirenes começaram a soar do lado de fora. A realidade ainda pressionava. E Carlos sentiu o peso desse novo começo se misturar com a incerteza do que estava por vir. E aí, você se inscreveu no canal? Você precisa se inscrever para não perder as próximas histórias exclusivas que vão chegar. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a voar. Não esqueça de inundar os comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Quero ouvir tudo o que você pensa. E claro, não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.